Paz do Senhor, amados irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Deus para a sua vida. Eu espero que todos estejam muito bem. A palavra que nós vamos meditar hoje, amados irmãos, está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Até aqui, amados irmãos. Amados irmãos, aqui nós vemos a Bíblia falando para nós que existe uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, amados irmãos, o nosso espírito, ele reviveu. Então, hoje nós estamos acordados espiritualmente. Só que a carne, amados irmãos, ela não se converte. Então, haverá uma guerra espiritual dentro de nós, que é o espírito contra a carne, ou seja, o nosso lado espiritual tem que controlar a nossa carne. E como é que nós vamos vencer o pecado, vencer os vícios, ser libertos em alguma área da nossa vida, seja prostituição, seja vício no cigarro, vício de mentir, vício de promiscuidades, de pornografia? Eu não sei qual é o seu problema aí, mas o Senhor mandou ouvir falar aqui, amados irmãos, que a libertação na vida de um cristão, ela é diária e constante e gradativa. Tudo vai depender do grau de libertação que esse cristão precisará para ser liberto. Então, eu vim aqui dar pequenas orientações de como ser liberto. Oh, grande é o Senhor! Deus quer libertar almas aqui hoje. Deus quer libertar vidas aqui hoje, as quais a carne tem prevalecido. E hoje Deus quer que você aprenda a guerrear no reino do Espírito. Amados irmãos, como é que o Espírito vence a carne? Quando nós alimentamos o Espírito. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós oramos de madrugada, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos alimentando o nosso espírito. Quando o espírito fica cheio da presença de Deus, amados irmãos, porque entendam, não somos nós, mas é Deus em nós que vai submeter a nossa carne e falar para ela: ó, carne, eu não vou fazer isso não, porque isso é contrário às escrituras. Está escrito para não fornicar, um exemplo, está escrito para eu não me embebedar, está escrito para eu não me prostituir. Quem dá esse poder, amados irmãos, é Deus, é o Espírito Santo, que nos fortalece espiritualmente para que a nossa carne seja subjugada. E isso, amados irmãos, é um processo. Como assim, irmã? É um processo porque vai depender, amados irmãos, que existem várias pessoas, existem vários graus de dependência ou de prisões. Às vezes a sua prisão, ela é um pequeno laço, ou seja, você pecou em uma área da sua vida algumas vezes. Existem pessoas que já pecaram muitas vezes, então o grau da profundidade do pecado, ele é maior. Quanto maior é a profundidade naquele pecado, mais difícil vai ser para quebrar esses laços. Porém, serão quebrados. Basta ser perseverante na oração, no jejum, na leitura da palavra, amados irmãos.
Que os irmãos precisam entender que é uma guerra espiritual. Para haver libertação, é necessário consagração, separação do pecado. Então, como é que nós podemos? Uma outra parte que o Senhor está me orientando aqui para eu falar para os irmãos. Você tem que parar, se você quer ser liberto, nesta área da sua vida, vamos para a prostituição. Um exemplo, pare de ver a prostituição. Eu quero ser liberto nessa área, mas você tem que parar de ver. Os irmãos estão entendendo? Uma pessoa que ela tem o problema do alcoolismo, ela tem que não entrar em um bar. Uma pessoa que tem problema com pornografia, gosta de ver pessoas nuas, ela não pode entrar naquele aplicativo que ela vai ver aquelas pessoas nuas. Então, amados irmãos, a nossa parte, ela tem que ser feita. Então, o Senhor está falando que você tem que se posicionar, você tem que ouvir esta palavra e você tem que praticar ela na sua vida. E presta atenção, até você ser liberto. Você não pode desistir enquanto você não for liberto ou liberta. Você tem que se posicionar. Se você quer a libertação, preste atenção. Você vai ter que fazer a sua parte. Por quê? Conforme você for fortalecendo o seu espírito, porque nós precisamos entender, quando nós estamos em uma prisão, quem está prevalecendo é a carne, então a carne está mais forte, certo? Vamos imaginar aqui, amados irmãos, um ser humano, quando ele deixa de comer, ele não começa a enfraquecer? Estou falando no mundo natural. Um homem, uma mulher, quando ela deixa de se alimentar, ela não começa a enfraquecer a sua carne? Assim também é no espírito. Se você pegar o seu espírito, ler a palavra, jejuar, fazer uma rotina, comece devagar. Não seja uma pessoa que é ou tudo ou nada. Tenha bom senso, tenha moderação. Comece orando, amados irmãos. Se você tem dificuldade em orar, tem pessoas que oram muito tempo. Oram mais de 1 hora e é tranquilo para essa pessoa. Tem outras que têm dificuldade de orar 5 minutos. Mas, se você tem essa dificuldade, ore, comece com 5 minutos. Jejum, um exemplo. Comece jejuando 1 hora no período da manhã. Se você tem dificuldade de orar, por exemplo, 2 horas. Comece gradativamente, que você aos poucos, que nem leitura da palavra. Se você tem dificuldade de ler mais do que meia hora, comece com 5 minutos. Não importa como você vai começar, o que importa é como você vai terminar, porque fazendo isso, você será liberto. Por quê? Quando você obedece a Deus, as amarras, as cadeias, elas vão sendo quebradas pelo poder de Deus, através da prática da palavra, amados irmãos. Outra coisa que eu quero falar também, que é muito importante, quando você começar a fazer aquilo que eu estou ensinando aqui, o inimigo vai se levantar. Por quê? Ele não quer que você seja liberto. Mas não desista. Persevere até você ser liberto desse vício, dessa situação que tem te aprisionado, não importa qual seja ela. Eu tenho uma boa notícia de Deus para a tua vida. Se você praticar a palavra, Deus te libertará. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muitas das vezes, amados irmãos, uma pessoa aceita Jesus, ela veio do mundo e ela veio com vários vícios. Existem pessoas que, ao aceitar Jesus, acontece assim, na mesma hora ela é liberta, mas isso é muito difícil. A pessoa, quando aceita Jesus, ela começa a ler a palavra. É como, vamos imaginar uma casa que está suja. Você vai lá, pega a vassoura, começa a varrer de um ladinho, do outro. Se a casa estiver muito suja, vai demorar mais tempo para essa casa ficar limpinha. Os irmãos estão entendendo? É um processo. É uma trajetória que você vai ter que percorrer. O grande é o Senhor. O Senhor está falando, eu quero te libertar. Eu quero restaurar a tua alma. Grande, grande, grande é o Senhor. Deus vai libertar vidas através desse pequeno vídeo aqui. Preste atenção. Você não pode desanimar. Preste atenção.
Você vencerá em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, desses pequenos ensinamentos que eu estou trazendo aqui hoje. Porque o nosso Deus é fiel, amados irmãos. E o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece a sinceridade do seu coração. Você que quer ser liberto, você que quer ser liberta. Você que quer ter comunhão maior com Deus, intimidade maior com Deus. O Senhor te ajudará a ser liberto. Mas pratique a palavra de Deus. Faça esses pequenos ensinamentos que eu acabei de passar aqui, até você ser liberto ou liberta. Amém, amados irmãos? Essa palavra que o Senhor mandou trazer aqui hoje. Que Deus os abençoe, vos guarde. Peço para os irmãos que puderem se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser libertas. Deixo-vos com a paz do Senhor e que Deus os abençoe enormemente. Amém?